Então, o meu nome é Maria Raquel Melhorino de Matos, mas é mais comum Raquel, tirando a minha mãe, né, que é Maria Raquel, o resto me apresento assim. Eu tenho 30 anos de profissão em sala de aula e também como bióloga um período, mas nunca larguei a sala de aula. Mesmo quando eu fui trabalhar com a biologia somente, né, com essa parte técnica, eu ainda ficava com algumas aulas, porque a educação ela é cativante, né? E eu tomei conhecimento da neurociência... Obrigada, Lucas. Eu tomei conhecimento da neurociência, que é o trabalho que eu vou trazer para vocês hoje, por causa da biologia. E uma pesquisadora brasileira, chamada Susana Herculano Hensel, a papa da neurociência aqui, ela escreveu um livro, O Cérebro do Adolescente. Isso lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, dizendo, então, que ela queria traduzir essa ciência para uma linguagem que todo mundo pudesse entender. E foi aí que eu me encantei, porque eu falei, então, como professora, eu também vou pegar essa missão. Eu vou atrás dessa tradução que ela trouxe para passar para os pais. Por quê? Porque até o desenvolvimento dessa ciência nova, quando eu queria saber alguma coisa de um cérebro, eu precisava esperar a pessoa morrer, daí dissecava o cérebro e daí ficava sabendo de alguma coisa. Ou, quando tinha um acidente e aí tinha que abrir o cérebro da pessoa, então ali que começava a se fazer conexões. E com o advento da ressonância magnética, sabe aquela máquina que a gente entra assim, parece uma espaçonave, né, uma coisa horrorosa para quem é claustrofóbico, inclusive, mas com aquilo a gente consegue saber hoje de uma pessoa acordada que parte do cérebro está funcionando. Então, eu descobri, por causa da neurociência, por que o crochê me deixava tão relaxada. A sensação que eu tenho quando eu faço crochê é que eu puxei uma cordinha e esvaziei meu cérebro. Sempre tive essa sensação. E é porque a área do crochê é a mesma da meditação. Olha só. Então, como é que eles descobriram isso? Enfiaram a pessoa na máquina, faz crochê aí, faz crochê, que área do cérebro que acende? Essa daqui. Então, pronto. Fica a dica. Crochê, tricô, bordado, tudo que é pequenininho, assim, esse movimento pequeno da mão, ele aciona o cérebro como se fosse uma meditação. Bom, né? Então, a ideia é essa, trazer para vocês o cérebro dos filhos de vocês. Mas eu foquei na adolescência, porque a ideia inicial era mesmo para os confirmandos, que é a idade deles. Caso vocês queiram ver desde o pequenininho, ali desde o começo, no Instagram do Colégio Bonja, tem uma palestra que eu fiz recentemente em que eu dou uma passada geral, desde que nasce até a adolescência. Tá? Mas daqui também vai dar para puxar bastante coisa. Então, vamos lá. Desejara que não houvesse idade entre 16 e 23 anos, ou que a mocidade dormisse todo esse tempo. Vocês têm essa sensação de querer enfiar o filho dentro do armário e tirar depois de uns anos, assim, né? Dessa fase vai passar. Quem escreveu essa frase, por favor? Shakespeare. Não é reconfortante você saber que eles já se incomodavam com o adolescente? Né? Então, assim, mas por que tem isso? Então, próximo, por favor. A gente sempre colocou que a adolescência tinha a ver com hormônio. Não tem. O hormônio ele mexe só na parte sexual. A adolescência é uma reconexão cerebral. O cérebro do adolescente vai passar por uma reformulação de sinapses, vai destruir algumas áreas, vai acender outras áreas, e isso deixa qualquer pessoa doidinha. Então, vocês vão ver, ao longo da explanação, que muito do que a gente fala e olha para o adolescente é um comportamento geral, porque o cérebro deles, independente do indivíduo, está trabalhando da mesma forma. Doidinho. Ele vai repaginar. É como se você reescrevesse um livro. Ok? E ali eu coloquei dos 10 aos 19 anos, porque é a faixa maior de mudança. Mas a adolescência vai até que o frontal, que é essa parte aqui do cérebro atrás da testa da gente, amadureça completamente. E isso vai acontecer até os 30 anos de idade. Aí eu sei que vocês já estão pensando, eu não vou ficar com adolescente em casa até os 30 anos, né? Não, mas até os 19, por isso está os 19 ali, já está muito bom. Aí vai diminuindo essa mudança até os 30 anos, quando ele está
completamente maduro. Alguns com 25, né? Sempre tem uma variação. Então, qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que quando você tem um adolescente em casa, você já tem um mini adulto, né? Ele já tem mais responsabilidade, ele já tem mais força física, ele já pode fazer um monte de atividades. E qual é a realidade? Né? E cada vez fica pior. Aliás, vamos começar com essa dica de ouro. Não pense no teu adolescente como você era adolescente, como teu pai e tua mãe te pensavam adolescente. Porque mudou tanto de lá para cá, que se você for levar o adolescente na mesma toada que teu pai e tua mãe te levaram, vai ser extremamente frustrante. Eles vão ter uma diminuição de massa cinzenta. Lembra da aula de biologia? Tinha uma célula chamada neurônio, ela parece uma estrelinha assim, não tem? Aquela parte chama corpo celular. Todos os corpos celulares formam a massa cinzenta do cérebro. Aí tinha um prolongamento bem comprido, assim, que chamava axônio. Estão lembrando? Tinha um prolongamento bem comprido, que era o axônio. E aí, ao redor do axônio, tem um lipídio, né, que é a bainha de mielina. E ela é esbranquiçada, então forma a massa branca. A massa cinzenta manda o impulso, a massa branca conecta esse impulso com o próximo neurônio, e aí depois esse impulso nervoso vai passar para onde tem que ir, certo? Os adolescentes têm uma diminuição de massa cinzenta. Eles perdem corpos celulares, só que eles aumentam a massa branca. As conexões ficam muito mais rápidas, mais eficientes, mesmo com menos neurônio. Ok? Então, aqui tem um detalhe importante. Se eles têm um aumento de conexões, eles têm uma capacidade de aprendizagem alta, certo? Por que que a gente pega a criança e enfia nela um monte de aula, um monte de atividade? Porque o meu filho tem que falar inglês, é o mínimo, ele tem que falar alemão, e vamos tentar achar um tempinho para o chinês também, o mandarim, porque, né? Olha só o que está acontecendo no mundo. E aí tem que fazer um esporte, então ele vai para a aula de basquete, para a aula de tênis, e aí natação é importante, porque ajuda... Cara, as nossas crianças estão estressadas de tanta atividade. Sendo que na adolescência, vai ter uma reconexão de cérebro e ele pode aprender. Se ele continuar estudando aquilo, ok, ele vai aprimorar, mas ele pode aprender também do zero ali. A gente está fazendo esse teste no Bom Jesus. Esse ano entrou alemão no ensino médio. Não tinha. O cara vinha lá do jardim com alemão e agora começou no ensino médio. E sabe o que está acontecendo? Eles estão aprendendo. E muito bem. E mais rápido do que aqueles que vinham falando. Então, criança tem que fazer o quê para ter um cérebro sadio? Brincar. Brincar. E brincar. E brincar. E a gente está tirando o tempo de brincadeira para um negócio que ele vai fazer depois. Por favor. Isso daqui é uma imagem de ressonância magnética. Quanto mais azul, mais ativo está. Então, se você pega o primeiro cérebro ali, é de uma criança de 5 anos, o último de um jovem de 20 anos. Então, observem que essa parte da frente aqui, ela só está azul do penúltimo desenho para cá, que é a parte do frontal, e eu vou ficar nele um tempinho, porque é ele que nos interessa, tá? Por favor. Esse aqui é um cérebro inteiro. Aquela parte amarela é o frontal. Eu vou ficar na posição que ele está, tá? Então, assim, ó, o vermelho lá de trás é aqui, ó, onde eu estou pondo a minha mão. Chama occipital. A parte azul é aqui, ó, nessa lateral aqui. A parte roxa é aqui, ó, que é o temporal. E o frontal é toda aquela massa amarela. O cérebro amadurece de trás para frente. E aí eu vou falar as funções de cada parte. Essas partes são chamadas córtex cerebral. É como se fosse uma manta que a gente tem aqui em cima nessa massa. E ela tem, no máximo, 4 milímetros de espessura. É bem fininho. Imagina, 4 milímetros e faz todas as conexões, todo o nosso funcionamento dali. Então, na parte vermelha, que é o occipital, a gente tem, principalmente, a responsabilidade da visão. Tudo que tiver a ver com visão. Cor, movimento, e é a parte que amadurece primeiro num bebê. E se a gente pensar no bebê,
tudo que ele faz é por movimento, né? Aí você põe mobile, aí você fica fazendo assim na frente, achou, né? Aquela história toda, porque ali vai desenvolver bem. Depois, desenvolve junto, como se você fizesse uma fatia entre o azul e o roxo ali. A parte do parietal, ela tem a ver com todos os, todas as sensações. Tato, olfato, gustação, né? Que ela também vai desenvolver ao longo da infância, vai aprimorando. A parte de trás ali do roxo, que é o temporal, vai ter a ver com memória, com emoção e com a audição. A parte amarela, ela vai fazer toda a parte de raciocínio. Toda a parte de raciocínio lógico tem a ver com a parte do frontal. E ali onde o amarelo se encontra com o roxo, a gente tem um local que chama área de Broca, que é onde a gente tem a fala, toda a parte muscular da fala, de aprender, né, a mexer e falar. Muito bem. Eu queria uma atençãozinha especial para o lóbulo temporal, esse daqui, que tem a ver com a audição. O bebê desenvolve a audição, né, e ele reconhece sons. E ele reconhece, se os sons forem conhecidos, ele fica seguro e calmo. A gente precisa repensar muito o que a gente faz com criança pequena. Por exemplo, pegar um bebê de 2, 3 meses de idade. Eu sou mãe de 2. Eu sei que cansa ficar em casa com criança. Cansa. Eu sei. Mas você pegar um bebê de 2, 3 meses e levar num shopping cheio de estímulo sonoro é altamente estressante para essa criança. Que som que é esse? É alto, porque ali já tem intensidade. É alto. É desconhecido e isso vai esgotando a criança. Aí mexe com o sono, mexe com o apetite, né, a irritabilidade. Então, a gente tem que respeitar, porque passa muito rápido. O que você fez dos seus últimos 3 meses? Foi rápido, não foi? Então, a gente tem que pensar nisso com muito amor e carinho. Por favor. Eu não vou me demorar no que cada parte do cérebro faz, porque eu quero falar do frontal, que é o que nos interessa hoje. Então, do frontal, de toda essa massa na frente aqui, a gente tem o pré-frontal, que é bem atrás da testa. Pré-frontal, está bem na frente. E é essa parte que demora mais para desenvolver, que você vai ter lá até os 25, 30 anos de idade. O que faz essa área? Ela vai ter planejamento. Então, quando uma criança fala, eu escuto muito isso no atendimento com os pais, porque o meu filho sempre soube o que ele queria ser, desde criança. Dá sorte se continua nisso. Dá sorte. Mas saber o que quer, não tem. Porque ele não tem capacidade de planejar. Eu não estou falando que ele é lesado. Eu estou dizendo que é conexão cerebral que ele ainda não tem. É normal não ter. Então, planejar exige maturidade do pré-frontal. E aí, a gente vai treinar o pré-frontal dos nossos filhos. Por exemplo, o adolescente vem com umas ideias estapafúrdias, assim, né? O natural seria a gente olhar e falar assim, vai dar certo esse negócio. Em vez de não vai dar certo esse negócio, interessante que você está falando. Você já pensou quando você vai conseguir dinheiro para fazer isso? Você já pensou quanto tempo que precisa de estudo? Você já pensou, sabe assim, você já pensou? Porque aí a gente ajuda esse amadurecimento, ajuda a planejar. Então, não é do nada que ele vai aprender, é treinando. Ele vai ter mais concentração. Então, eu consigo, numa aula de ensino médio, deixar o capiá sentadinho ali, quietinho, fica quieto aí, pelo menos 40 minutos. E vamos ler, e vamos escutar, e vamos agir. E, sabe? Porque ele tem capacidade para isso. Eu não posso fazer isso com uma criança. Colocar a criança quietinha, querer que ela se concentre, não dá. Não, Raquel, mas tem muita gente com TDAH. Ouso dizer que todos nós temos. E ainda com esse monte de estímulo, todo mundo tem uma dificuldadezinha com concentração. O que a gente faz? A gente treina. Claro que tem as pessoas com distúrbio, não estou tirando, né, isso é real. Tem pessoas que têm o distúrbio, que precisa de medicamento. Agora, não está no ponto da gente colocar Ritalina na caixa d'água da escola. Como está acontecendo. Né?
Porque dá para treinar. E é extremamente importante que a pessoa não seja use medicamento sem necessidade. Existe quadro clínico, existe aquele que é treinamento. A inibição de impulso. O adolescente não tem a inibição de impulso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, adulta, tenho meu pré-frontal amadurecido, assim espero. Alguém me deu uma fechada. Estou indo para a escola, 15 para 7 da manhã, o cara já me deu uma fechada. Aí eu vou ficar muito brava e eu vou descer, vou enfiar a mão na cara desse sujeito, o que ele está pensando, e o meu pré-frontal vai falar assim, calma, Raquel, não vale a pena. Está de manhã ainda, deixa o cara, vai saber lá, né? Deixa quieto. Só que a gente vê adulto descendo e enfiando a mão na cara do outro, não vê? Porque esse cara não amadureceu o pré-frontal. Porque ele não consegue segurar o impulso dele. Então, por isso a importância de trabalhar o amadurecimento dos jovens. Porque eles vão ser adultos equilibrados. E tem um monte que não é, a gente sabe, né? A empatia, ali a partir dos 10 anos de idade, a empatia começa a criar corpo. Não é mais aquela criança que fala assim, o brinquedo é meu, a comida é minha. Né? A criança mais velha, ela começa a ter isso mais naturalmente. Porque essa parte do cérebro também vai desenvolver esse olhar para o outro. Ele vai começar a perceber que tem gente no mundo ali, tem gente que precisa de ajuda, sabe? Excelente oportunidade para a gente desenvolver isso neles. Né? Vamos lá comigo naquela comunidade lá, parece que eles estão precisando de roupa, vamos arrecadar, sabe assim? É a hora, porque eles estão com esse olhar para o mundo. Tomada de decisões. 0. Começou a crescer o pré-frontal, fazer as conexões, aí as decisões começam a ficar mais maduras. Então, tem decisões... eu vou usar a expressão que um aluno usou recentemente. Eu falando disso com eles, falei, então, gente, a gente proíbe vocês de usar o celular em sala porque vocês ainda não têm essas conexões que vão fazer escolhas razoáveis. E foi falando, né? Aí o menino levantou a mão lá no fundo, fala, querido, é por isso que a gente faz tanta merda, então? Eu falei, nessas palavras podia ter trocado, mas é por isso. Porque eles não têm capacidade das decisões corretas. Então, quem é o pré-frontal dos nossos filhos? Nós. Nós vamos tomar algumas decisões, enquanto você ajuda, você também segura. Né? Não dá para soltar totalmente. E aí eu vejo atendo pais que falam assim, não, mas é que o meu filho quer sair da escola porque ele falou que ele vai ser influencer. Oi? Né? Tem um monte, gente. Ele diz que ele não precisa. Então, qual é a gente, assim, tem gente que se dá bem na vida sem estudar? Tem. Mas o estudo é uma garantia, certo? Até hoje não está quebrado isso ainda. É uma garantia. Então você vai estudar. Não, mas eu acho que eu não preciso. Ok, registrado a sua opinião, você vai estudar. Né? Porque pode ser que lá para frente não tenha mesmo. A gente tem um exemplo, né? O nosso filho mais velho, quando ele fez faculdade de publicidade, propaganda, e aí lá pelo 4º ano, acho que era, né? Faltava pouco para ele se formar, ele disse assim, olha, eu estou trabalhando na agência, e lá na agência ninguém tem diploma. Não preciso estudar. Tá bom? Você não precisa estudar, então a gente paga a sua estadia aqui em Curitiba, que é para você estudar. Se você não vai mais estudar, a gente para de te ajudar, né? E você está por conta própria. Aí ele decidiu que ele ia terminar o curso. 1 ano depois, certinho, 1 ano depois, legalizou a profissão, exigindo diploma para todo mundo que trabalha na agência. Entendeu? Então, assim, pode não acontecer de precisar do diploma, mas e se precisar? Então, enquanto a gente tem condições, nós somos o frontal. Ok? Desenvolvimento do comportamento autorreflexivo, da autorregulação, do raciocínio e maior consciência crítica de si e dos outros. Isso é um dos motivos que faz o adolescente se sentir tão feio. Ele começa a olhar para ele com um senso crítico enorme. E ele compara ele mesmo com quem? Com propagandas,
Sabe aquela propaganda que passou por 300 Photoshop diferentes? Ele vai comparar a imagem dele com aquela pessoa, que não é real. Ou ele vai comparar com a única pessoa da escola inteira que não tem uma espinha no rosto. Todos os outros têm, mas aquela, olha, tá vendo? Aquela pessoa não tem. Então, a gente precisa também trabalhar um pouquinho com isso, porque é importante que ele tenha uma autoimagem positiva dele mesmo, né? A visualização das incongruências do mundo dos adultos. Ele vai ver o que você fala e o que você faz. E muitas vezes não bate. Né? Não bate, gente. Ninguém, não sei, só comigo que acontece isso. O que a gente fala não necessariamente é o que a gente faz. Né? Uma segunda dica. Discurso com adolescente não funciona. Não funciona. É papum. É pegar uma opinião, tá? Se o pai e a mãe criam juntos, independente de serem casados, não serem casados, se o pai e a mãe criam junto, vocês se trancam num canto, ó, a parada vai ser essa daqui, eu vou falar isso, você concorda, blá, blá, blá. Fechou uma opinião só, é aquela lá. Mas, não. É essa opinião aqui, cara. A ordem é essa. Uma coisa só. Porque ele vai tentar te vencer no cansaço. E ele vai pegar tudo que ele viu de errado que você faz até hoje. Ele aprende mais pelo exemplo, pelo que ele vê, do que pelo que ele ouve. Batata. Não tem erro isso. Tá? Lá não sei se aqui na escola acontece isso. Lá na escola eles falam assim, você fala, ô, querido, você está sem uniforme. Ah, eu nunca te vi de uniforme. É porque eu não sou obrigada a usar. Porque se eu fosse obrigada, eu usava. Mas eu não sou obrigada a usar. Mas por que você não... Sabe assim? E vai. Querido, uniforme acabou. Vira as costas e vai embora. Então, isso é importante. Poucas palavras firmes naquilo que você tem certeza. O que você não tem certeza, vai olhar primeiro. Né? Então, por causa dessas incongruências que ele vê no mundo adulto, ele é um ser irritadiço. Ele é irritadiço, sempre. Né? Questionador, o humor oscilante e o comportamento reativo. O comportamento reativo é esse, ele sempre vai, né, trazer de volta. O humor oscilante, gente, chega a dar pena, né? O cara chega em casa, você fala bom dia, ou boa tarde, sei lá que hora que ele chegou, já vai responder com uma grunhida ali, que deve imaginar. Eu sempre imaginei que era uma boa tarde também. Né? Aí vai para o quarto, ou vai, sei lá, para algum lugar da casa, daqui a pouco volta, abraça, beija, né? Isso mães, me ajudem. É geralmente quando a gente está com as duas mãos, aquele momento polvo, que você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, aí ele vem, abraça, imobiliza a tua mão, mas eu preciso fazer, né? Aí você fica toda feliz, o meu bebê está de volta, olha que querido, né? Aí você se anima tanto que você leva um pedaço de bolo para ele no quarto. Aí você diz, fecha a porta, eu estou estudando, não sei o que, pronto, já está, né? Então, ok. A única coisa que não pode? Ser mal educado. O humor oscilante não é sinônimo de falta de educação. Aqui, ó, tudo bem, não está legal? Não está legal. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu estou aqui, mas segura a boca aí. Olha como é que você fala, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O questionador, ele não vai ser direto, assim, vai querer pegar ali o teu ponto falho, ele vai tentar, mas por que você não? Mas é aquela história, se você tem certeza de uma coisa, é isso, vira as costas e vai embora. Quando o meu filho entrou na adolescência, eu fui para terapia, para não perder meu réu primário, porque o negócio estava feio, a gente estava num momento bem difícil. E a terapeuta falou assim, mas por que você entra em discussão com ele? Você não tem certeza do que você está falando? Tenho. Mas por que você entra na discussão? Eu falei, não sei, cara. Ele me pega e quando eu vejo, eu estou lá batendo boca. Aí ela falou assim, você faz assim, ó, você fala assim, agora nós não vamos conversar. Quando eu quiser, aí, né, quando eu estiver mais calmo, a gente conversa. Aí testei, né? Falei, esse negócio vai funcionar. Fui lá. Ele começou a falar. Aí eu falei assim, não, agora a gente não vai conversar. Quando eu quiser, nós vamos conversar, não nesse momento. E virei as costas. Aí ele falou assim, não está aguentando a discussão, né? Não desvirei, né? Fui lá para a cama, soquei o colchão até não dava mais.
Mas assim, porque eles vão fazer de tudo para tirar do sério. Porque ali eles ganham. Então, cabe a gente não cair na cilada, né? Por favor. Eles estão se preparando para a vida adulta. Surge a capacidade de tomar decisões, julgar e planejar. Sempre vai ser decisão certa? Sempre vai ser julgamento certo? Não. A gente tem que ajudar nisso daí. Mas você não pode matar a ideia ali na cabeça do cara. Porque senão vai ser assim, ó, depois o meu pai pensa para mim. Depois a minha mãe pensa. Porque se toda vez que ele dava a ideia, que toda vez que ele pensava, alguém dizia, isso daí não vai dar certo, isso daí não, isso aqui, tá? Né? Então, a gente tem que levar o cara a refletir. Me parece legal. Deixa eu ver, eu vou pensar uns dias sobre isso, sabe? Vai trazendo essa capacidade dele para poder fazer as conexões. Não vai nascer pronto. A gente tem que ensinar ele a se conectar. A região do córtex frontal orbital é essa, como se tivesse um U aqui, ó. Imagina aqui na minha orelha um U. Sai daqui, vem para cá. É a última a amadurecer. E essa região faz as emoções serem utilizadas para tomar decisões. Porque se eu tomo uma decisão com raiva, possivelmente não vai ser boa. Se eu tomo uma decisão muito, que amor, que não sei o quê, a pessoa é muito boa, né? Também possivelmente não vai dar certo. Então, essa região gerenciada, emoção, razão, vai ser uma das últimas a amadurecer. A gente tem que ensinar a fazer. E eu vou dizer que a gente tem que aprender também. Né? Eu não me lembro de ninguém ter me ensinado sobre isso. E já tomei péssimas decisões porque eu fui com uma emoção errada para aquele momento. Não é uma coisa de coaching assim, controle a sua emoção e não sei o quê. Não, a gente é humano. Mas dá para pensar sobre isso, não dá? Né? Eu aprendi uma fala uma vez que eu uso muito, principalmente na escola. Eu vou dormir uma noite sob o travesseiro. Porque possivelmente o que eu vou pensar no dia seguinte é totalmente diferente do que aquele momento. Né? E a gente tem que ensinar isso para eles. E aí a empatia vai estar maior. E a empatia é tão grande. Vocês já repararam que quando tem passeata, vamos reivindicar alguma coisa, vamos contra o desmatamento e não sei o que, não sei o que lá. Se você olhar o movimento, só tem jovem praticamente. Tem uns 3, 4 mais velhos lá, mas a maioria é jovem. Por quê? Porque eles acham que vai dar certo. E é que bom que eles acham que vai dar certo, porque numa hora pode dar mesmo, né? Agora, você imagina, tá lá o jovem lutando por alguma coisa, aí você chega lá e fala assim, isso é bobagem esse negócio aí, cara, não vai dar nada, vai trabalhar, vai fazer, sabe? Então, é o momento das reivindicações para o mundo. Olha, mundo, eu estou aqui, eu quero fazer você ficar melhor. A gente tem que estimular isso, porque isso também ajuda a amadurecer essa parte do cérebro. Por favor. Uma outra coisa que acontece nessa idade, no córtex frontal, é uma quantidade maior de neurônio espelho. Todo mundo tem neurônio espelho, que é aquele que vai fazer você se reconhecer no outro. Mas na adolescência, esses neurônios espelhos estão em quantidades absurdas. Por isso que eles andam em grupos parecidos. Porque, eu estou andando com essa menina, ela está usando cabelo curto, aquela outra também usa cabelo curto, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o cabelo. Entendeu? E uma vez eu estava falando sobre isso para pais, e aí um pai falou assim, não, mas isso é falta de identidade. E a gente estava lá no Bonja, né, no auditório. Aí eu falei assim, quando acabar a palestra, o senhor dá uma olhadinha, desce ali na Deutsche Schule e dá uma olhadinha naquela galeria de foto, 1930, formandos de 1930. Tudo igual, tudo. Porque a roupa tudo bem, era uniforme, ok. Mas e os cabelos tudo igual, o que justifica? Todo mundo igual. Os homens todos iguais, as mulheres todas iguais. Essa é a história da barba. Nada pessoal, pastor, só lembrei da barba. Mas assim, não é verdade? Se eu pensar há 20 anos atrás, quantos homens de barba que a gente via? Não via. Só os velhos, Porque caía daqui, né? O cara crescia aqui. Mas era pouco, né? E agora sim. E eu gosto de barba. Nós estamos casados há 28 anos. 28 que eu falava assim, deixa a barba, eu acho tão bonito barba. Agora virou moda e deixou barba, né?
E minha sogra está brigando comigo até hoje, né? Que ela não gosta de barba. Enfim, mas percebem? É momento, gente, deixa eles se identificarem, né? E eles vão liberar um hormônio, a ocitocina, que é um hormônio de afeto. Quando uma mãe amamenta um bebê, ou dá mamadeira para o bebê, e olha no olho do bebê, libera ocitocina. E isso cria vínculo, cria afeto. E eles liberam muita ocitocina. E eles vão começar a fazer isso nos grupos. Mas os grupos são diferentes do pai e da mãe, né? Então, o que eles fazem com o pai e com a mãe? Você tem que ficar longe de mim, porque eu não sou você, então eu tenho que ficar mais parecido com esse grupo aqui que eu tenho afeto. Com esse grupo aqui eu não tenho afeto. É natural, é normal, né? Isso significa que ele não gosta mais de você? Não. Ele só está tentando buscar a sua identidade. E quem tem filho adulto aqui sabe que eles vão, mas eles voltam. E volta igualzinho você, inclusive. Tudo aquilo que ele detestava em você, ele repete. Não é assim? Você não se pega falando com o seu filho exatamente aquilo que você odiava que seu pai e sua mãe falassem com você? Então, essa coisa, esse afastamento, é para ele formar grupo, é para ele ser um indivíduo. E ele quer ser um indivíduo diferente de você. Ele quer ser... Porque até então ele tem um vínculo ali que ele não sabe quem ele é. Gente, pensa na situação... Pensa em vocês, adolescentes. Mas nem que me desse o meu peso em ouro, eu ia querer ser adolescente de novo. Porque é um cara que tem um potencial e não pode fazer nada. Não é? Não pode fazer nada. Então, assim, ele tem que se achar como indivíduo. E ele vai começar a copiar os comportamentos e vai criar novas amizades baseado nesse hormônio. Agora tem que abrir a baga dos olhos. Porque com quem que ele vai criar amizade? O Cortella fala muito isso, assim, que quando os filhos dele eram pequenos, ou adolescentes, as pessoas ligavam lá, e ele pegava o telefone, enquanto o filho não vinha, ele ficava, tudo bem, você é filho de quem? Você mora onde? Seu pai faz o quê? Né? Agora, com o celular, a gente não tem essa possibilidade. Mas eu posso ser mãe turista, né? Calada dentro do carro, ouvidos bem abertos. Eu posso ser aquele pai que vai buscar de madrugada. Eu posso fazer bolos, sei lá, convidar lá um povo, né? De vez em quando você vai, finge que está limpando a mesa, só vou pegar as coisas aí, e ele abre os ouvidos, né? Mas esse povo tem que estar perto de você, porque pode estar acontecendo coisas que não são interessantes e a gente não quer que os nossos filhos se identifiquem com esses não interessantes. E vocês sabem que nesse pós-pandemia eles estão bebendo absurdamente. Ah, não, mas o meu filho não bebe. Acho pouco provável. Pelo menos uma vez. Eu estou falando isso com uma pessoa que trabalha diariamente com 770 adolescentes. Está impressionante. Só menino? Aí eu estava falando isso com a coordenadora lá do Fundamental. Ela falou assim, Raquel, eles estão bebendo no 7º ano já. Falei, como assim, 7º ano? 12 anos, né? 7º ano? Como assim? É, porque os pais deixam eles fazerem festas, aí eles pedem pelo iFood bebida e ninguém pede a carteira de identidade. Gente, como é que é assim que criança de 12 anos está fazendo festa sem um adulto junto? Aí vai falar assim, mas se o adulto estiver junto, eu não vou. Então você não vai. É simples. Então, é assim... Nós estamos num mundo de grande mudança, bem rápido, mas tem alguns conceitos que nós temos que manter. Tem algumas coisas que são básicas. Recentemente eu falei assim para uma mãe, tira o celular de perto dele, está atrapalhando. Ele vai dormir de madrugada, esse menino não consegue ficar acordado. Tira o celular de perto. Aí ela falou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Só faz assim, só estica a mão. Aí você fala assim, dá o celular. Aí ele põe o celular. Aí ela falou assim, mas e se ele me bater? Mas vocês estão percebendo o tamanho do buraco? Estão percebendo? Cara, eu quase dei um abraço naquela mulher ali. Falei, vem cá, querida, vamos, isso já é caso de colo. Mas é aquela coisa assim, é o momento que você fica, eu não sei se eu breco, se eu não breco. Sabe? Então, o que é fundamental para você, não vai, não pode. É fundamental para você. E ele vai te xingar, mas lá dentro ele vai falar assim, pai, esse cara me ama.
porque Ele está cuidando de mim. Porque o cuidado, ele é sentido, ele não é falado, ele é sentido. Isso é bem importante. Por favor. Vou passar para uma outra área do cérebro. Eu vou sair do córtex cerebral, córtex é essa camadinha que eu falei para vocês, fininha, 4 milímetros, e eu vou para o meio do cérebro. Imagina que eu vou encontrar, o microfone vai encontrar meu dedo, tá? Conseguem ver isso? Sim? Então, esse lugar é esse buraco do meio aqui. Tá vendo então uma bolinha ali bem pequenininha, chama núcleo accumbens. Tem dois, um do lado direito e um do lado esquerdo. O núcleo accumbens é responsável pela liberação de dopamina. Ele é chamado sistema de recompensa. Então, vamos falar sistema de recompensa, que núcleo accumbens é um nome muito, né? Sistema de recompensa. Tudo que eu fizer e o meu cérebro entender que foi bom. E como é que ele vai entender que foi bom? Ele vai liberar dopamina, que é um hormônio que dá uma sensação boa na gente. Tudo que eu fizer que liberar dopamina, eu vou querer fazer de novo, porque é muito bom. Me dá prazer. É legal. Ok? Então, vamos lá. Essa estrutura vai ser a sensação de prazer, de bem-estar. Eu vou repetir todas as vezes que for bom. A procura pelo prazer vai fazer ele querer coisas novas. Quanto mais novidade, mais sensação prazerosa tem. Com a gente já é meio contrário, né? Quanto mais familiar é a situação, quanto mais sossegado tá bom assim, né? Mas para o adolescente não, tem que ser coisa nova, o tempo todo, né? E ele vai descobrir filme novo, ele vai descobrir música nova, ele vai descobrir um monte de coisas novas. Ele vai buscar independência, só que tem um problema. O cérebro do adolescente tem 1/3 a menos de receptor de dopamina. Então, ele precisa liberar muito mais hormônio para receber a sensação. E aí ele vai para os extremos. Tudo é muito. A música é alta. A velocidade tem que ser alta. É a mesma coisa de pensar em parque lá no Beto Carreiro. Você vê muito mais jovens nos brinquedos punks do que as pessoas mais velhas, né? E o mais velho, quando se rende e vai, ele sai, que eu nunca mais entro no Senhor, né? Porque aquilo já não é tão bom. Às vezes ainda continua por um tempo. Tem algumas pessoas que sim, mas a grande maioria já fala não, né? Então, ele precisa de mais dopamina. A experiência dele tem que ser mais intensa, libera mais dopamina, traz mais prazer. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que traz prazer. Porque se é tudo intenso, tem coisa que é intensa e é perigosa. Por exemplo, sexo. Porque sexo faz liberar muita dopamina. E pessoas, pais, não digam que sexo não dá prazer. Não digam isso. Porque o adolescente vai falar assim, como é que tem 8 bilhões de pessoas na Terra? Rapidinho. Eu não posso falar, por exemplo, que droga não dá prazer. Dá. Droga faz liberar um monte de dopamina. O que eu tenho que falar para ele? Então, querido, depois que a dopamina foi liberada, vem a parte ruim. Aí vem depressão, aí você começa a emagrecer, você vai para a indigência, você vai, né? É essa parte que a gente tem que falar. Porque falar assim, não, droga não é bom. Nossa, gente, se não fosse, ninguém comprava. Concorda comigo? Então, a gente tem que falar a verdade para eles. Agora, o sexo é bom? É. Para a tua idade? Não. Você tem toda a química necessária, estrógeno, progesterona, para se reproduzir. Mas nós não estamos na Idade Média. Você não vai morrer com 30 anos de idade, então você não precisa se reproduzir com 12. Certo? Tem que ser falado. Porque toda a química eles têm. Então a gente tem que avisar. Porque ninguém conversa com os adolescentes, com as meninas principalmente, quais são as sequelas emocionais de uma vida sexual começada cedo e sem amor, sem carinho, sem cuidado. Vocês escutam falar sobre isso? E traz sequelas. Casamentos que vão dar errado depois porque ele vai ficar com aquela memória lá de trás de relações mal começadas. E quando eu converso com as meninas sobre isso, mas por que você
teve relação com seu namorado? Porque ele falou que ia terminar comigo, professor. E daí? Fala para ele terminar, né? Entendeu? Mas aí entra a autoestima, aí entra o cuidado. Pode ser que essa menina não tenha um pai e mãe presente e esse cara está prometendo uma via de troca que parece muito interessante. Eu cuido de você, entre aspas, entendeu? Perigosíssimo isso. Nós precisamos falar com os jovens sobre sexo. Porque eles estão tendo relações sexuais aos 13 anos de idade, 14 anos de idade. E eu não estou falando de namorados. Não estou falando de namorados. E é por isso que eu gosto muito de ficar perto dos adolescentes, porque daí eles confiam e eles começam a contar. Gente, é horrível, é assustador. É assustador. Né? Aí fala muito de abuso, ok, a gente tem que falar do abuso também, mas a gente tem que alertá-los do que o senso comum prega. Né? E é tudo muito lindo, né? Porque mostra em todo lugar, um monte de jovem, mas eles têm que saber que não é. Tá? Só dizer assim, não vai adiantar. Tu vai ter que trazer o cara para o teu coração. Tá? Por favor. Indivíduos dão mais atenção para as recompensas em potencial vindas de uma escolha arriscada do que para os custos dessa decisão. Então não tem importância que é arriscado. É muito bom. Quem vai dizer para ele, não vai? Os pais. Quem que tem pré-frontal? Os pais. Mas aí será que ele não vai ficar chateado comigo? Vai. Bem provável. Se eu quero fazer um negócio e alguém fala que eu não vou, eu vou ficar chateada. Mas qual que é a mensagem que passa? Eu estou cuidando de você. Você é importante para mim, eu estou cuidando de você. Ok? E ele vai ficar bravo, né? E vai bater a porta. E aí tem um monte de pais que não toleram. Hein? Não, na minha casa ninguém bate porta na minha cara. Vamos combinar uma coisa, é sério mesmo? Vai fazer muita falta para a tua vida? O cara está com raiva, gente. Lembra? Vamos voltar para aquela parte? É um potencial e não pode fazer nada. Ele tem que descontar isso em algum canto. Coitada da porta. Isso é frequente? Se é frequente, opa, não. Mas, você viu que o negócio pegou pesado. Você não vai. Bate a porta. Não foi para você que ele bateu a porta. Foi para quem? Para a vida dele que não dá, que o negócio não anda. Ele sabe que não anda. Porque ele está amadurecendo. Quem tem filho já com 15 anos para frente, eu quero te dar uma notícia. Eles estão indo embora. Falta pouco. E é saudável que eles se vão. É saudável. Lembra que no começo da palestra vocês falaram que não queria adolescente com 30 anos em casa, não foi isso? Vocês ficaram, que não. Mas então agora vamos lembrar, eles estão indo embora. É sério mesmo que você quer passar os últimos anos que o seu filho tem na tua casa, você quer passar brigando com ele? E vocês já pensaram que é isso que a gente faz diariamente? Então, a gente tem que aprender a escolher as brigas que a gente quer ter. Tem coisa que é inegociável. Inegociável. Isso daqui, disso eu não abro mão. Essa tu agarra e acabou-se. Agora, tem coisa que não é tão importante. Por exemplo, a minha filha mais nova sempre foi muito bagunceira. Eu dizia que ela parecia macho alfa. Ela ia marcando território. Onde ela passava, deixava. Né? E eu fiz um combinado com ela há alguns anos que eu não entro mais no quarto dela. Não entro. Aquele quarto, misericórdia. É difícil, gente. É difícil, né? O combinado foi que não podia sair nada vivo lá de dentro, a não ser ela. Essa parte eu achei importante, né? Não cuido mais da roupa, faz anos também. Porque para que eu vou cuidar da roupa, depois eu ir lá, mistura roupa suja com roupa limpa, né? E eu desisti. Cara, quanto que a gente parou de brigar por causa daquele quarto? Nossa, mas você não fica irritada? Não, fecha a porta que os olhos não veem, o coração não sente. Vale a pena você brigar? Agora, vale a pena eu brigar porque eu quero que ela me avise onde ela está. Eu acho importante isso. Eu quero que ela me avise onde ela está. E ela vai avisar. E se não avisar, nós vamos brigar. Agora, por causa do quarto? Adianta brigar com o filho por causa do quarto? É que nem louça, vai estar lá de novo.
né? Então, a gente tem que... Cada um escolhe a sua. Tem gente que não consegue ver o quarto bagunçado. Eu falo, fecha a porta. Se você fechar a porta, você não vê. Escolha as suas brigas. Mas ele tem que perceber que quando você brigar, é porque o negócio é sério. E mesmo que ele fique chateado, ele vai se sentir amado e cuidado. É isso que tem que ser, amado e cuidado. Por favor. O que ativa o sistema de recompensa? Comer alimentos com muitas calorias. Isso pra gente também, né? Você fica feliz. Depois vem aquele sentimento de culpa quando passa do limite, mas dá um sentimento bom. Ouvir música, praticar esporte, consumir drogas, ajudar os outros, ter relações sexuais, ouvir opiniões positivas. As outras pessoas dizendo coisas positivas. Mas lembra que esse cara é aquele que vê as incongruências, ou seja, não elogia aquilo que não é verdade. Acha alguma coisa verdadeira para elogiar. Não elogia só por elogiar. Nossa, filho, tá linda a sua roupa, tá vestida daquele jeito que você não gosta. Não, acha outra coisa. Mas vocês estão olhando quanta coisa boa que tem, que ativa o sistema de recompensa? Mas tem coisa ruim também, que é perigosa. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque, olha lá, quando eu associo o estímulo, eu não consigo sair. Então, tem assim, ó. Ah, aquele cara lá usa droga? Se ele quisesse, era só parar. Não é mais. Porque o cérebro dele ficou viciado naquilo. Ele só consegue ser feliz, entre aspas, se ele estiver usando droga. Percebe? Então, os estímulos que vai associar agora, nessa fase da adolescência, é extremamente importante se observar. Ok? Porque tem que ser estímulos positivos. Uma das coisas que eu vejo os pais fazerem muito. Você está tirando nota baixa, eu vou te tirar do basquete. Ah, cara, o basquete libera dopamina. O basquete faz ele estar entre amigos. Está fazendo atividade física. Por que tu vai tirar ele do basquete? Porque ele não está estudando. Acha outra coisa. Acha outra coisa. Mas você vai tirar justo de uma coisa que libera um hormônio que faz a pessoa se sentir bem? Né? Então, a gente tem que botar a cabeça para pensar e ver aonde que vai trabalhar com esse adolescente. Por favor. Por último, nós temos a terceira parte do cérebro, mais profunda ainda, que é o sistema límbico. O sistema límbico tem aquela bolinha ali, tá vendo uma bolinha que está escrito corpo amidaloide? É a amígdala. Inclusive, a biologia não só dá nome para as coisas, como ela também troca o nome, que é para confundir a gente. A amígdala não fica mais aqui, ó. Essas amígdalas aqui chamam tonsilas. A amígdala agora é no cérebro. Tá? Então, quando você não tem mais amidalite, você tem tonsilite. Mas você continua falando amidalite, que senão ninguém vai entender. Mas agora eu estou falando amígdala do cérebro, tá? Então, nós temos a amígdala, tem uma bolinha do lado ali, que é o hipotálamo, e tem aquela parte que parece uma vírgula, assim, tá vendo? Que é o hipocampo. Hipocampus, porque quem descobriu essa parte achou que parecia muito um cavalo marinho. Hipocampus é o nome do cavalo marinho, tá? Então, essas partes formam o sistema límbico, que é onde a gente registra as nossas mais antigas memórias associadas à emoção, ok? Então, a amígdala é a parte mais primitiva, ela vai estar relacionada com medo e ansiedade. Sabe aquela coisa de qualquer animal? Qualquer animal. Mamífero, né? Qualquer animal mamífero. De fugir ou lutar. E aí você não pensa, né? Você fala assim, meu Deus do céu, fulano foi assaltado e enfiou a mão na cara do ladrão. Ninguém pensa para fazer isso. É instintivo. É totalmente instintivo. Ou então, você sai correndo, não é isso? Tem gente que dá tilt ali e desmaia, né? Não é muito bom. Mas, enfim, ou foge ou luta, né? Essa parte, ela é antiga e ela vai guardando as nossas memórias associadas à emoção. Sabe aquela coisa que você fala assim... eu entrei aqui, tem um cheirinho da casa da minha avó, sabe? Essa comida aqui me lembrou muita comida que a minha mãe fazia. Né? Essa coisa toda está guardada na amígdala. Ou então, você escuta alguma coisa, uma música que você não escutava desde criança, alguma coisa que te leva para algum lugar que foi para você especial. Agora, tem um detalhe. Essas memórias, elas são nossas, elas não são coletivas. Então, não adianta você falar assim para alguém, você não lembra que você estava lá comigo, você não lembra? A pessoa vai falar,
Nunca fui lá. Você construiu uma memória baseada numa emoção do momento e é tua. Não necessariamente ela é verdadeira. Percebem a diferença? Para você é. Então, beleza, é a tua memória. Né? Mas quando vocês estiverem com seus irmãos, conversem com eles. Pega uma situação de infância, vocês vão ver que cada um tem uma versão. Totalmente diferente. E aí, se os pais de vocês forem vivos, aí eles vão chegar... Não tem nada a ver isso daí que vocês estão falando. Não foi lá, não foi naquela época, né? Mas é assim que a gente guarda, tá? O hipotálamo, ele é a nossa parte principal do organismo. Ele é aquela parte que vai controlar tudo. Vai manter a nossa homeostase, o nosso equilíbrio. Quer fazer uma declaração de amor para alguém, você fala assim, você é o hipotálamo da minha vida. Porque a hora que ele parar, tudo para. Tá? Tudo para. E o hipotálamo está ligado diretamente a uma glândula, que é a glândula mestra que a gente tem, que chama hipófise. Seus ovários funcionam por causa da hipófise, seus testículos, sua tireoide, sua suprarrenal. Todas as suas glândulas funcionam porque a hipófise vai dizer, vai. Ok? Guarda essa informação que ela vai ser importante. O hipocampo é o que vai criar as memórias mais longas. Ele cria a memória, quer dizer, ela é agora, foi criada agora, e depois vai deixar ela de longo prazo. E vai jogar essas memórias num lugar de mais longo prazo ainda, que é essa região aqui, que a gente já tinha falado, que é o lóbulo temporal. Sempre que tem emoção, a gente cria memória e aprende mais rápido. Professores, você não pode não trazer emoção para a sala de aula. Tem que ter. Tem que associar com alguma coisa que ele vai lembrar daquele conteúdo. Sempre. Porque vai usar o hipocampo. O Anglo foi criado por um grupo de professores, a escola Anglo foi criada por um grupo de professores, e um deles, um dos fundadores, já falecidos, o Pierre Luigi, inventou aquele lema, aula dada, aula estudada, hoje. Quando ele criou esse lema, ele foi porque ele viu que funcionava, mas ele não conhecia a neurociência, até porque não se tinha tanto estudo. Mas agora a gente pode provar. Porque o cara estudou, ele assistiu aula de manhã, ele fez tarefa à tarde, o hipocampo vai falar, esse negócio é importante aí. 2 vezes ele viu no dia, guarda. Entendeu? Por isso que a gente fala para o aluno que o aluno que faz tarefa de verdade, não aquele que fica fazendo xizinho ali, mãe, acabei. Não esse. Quando faz de verdade, ele estudou para a prova, que ele vai lembrar disso para sempre. Perguntei para o meu marido, faz tempo já, que parte que você lembra da biologia? Ele falou assim, ascon, sicon e leucon. Eu falei, nossa, que isso daí são classificações dos primeiros animais, dos espongiários, né? Me deu até uma certa emoção. Eu falei, que legal, mas você lembra o que é? Não. Não foi? Mas, em algum momento, aquilo ficou guardado. É assim que funciona. E tem tanta coisa que a gente aprende na escola que é desse jeito, né? Então, fica associado nessa região. E essa região também está associada com glândulas, e é aquela parte que a gente vai usar para aprendizado, ok? Muito bem. Aonde que nós vamos usar tudo isso? Esse eixo, hipotálamo, pituitária é o outro nome da hipófise. Então, assim, além da gente trocar nome, a gente dá sinônimo, né? Então, desculpa, gente, foi alguém lá atrás que fez isso. O hipotálamo, a pituitária e a adrenal. A adrenal é a glândula que a gente tem aqui, em cima dos rins. Ad, sob, renal, rim. Adrenal. E tem um hormônio que ela libera que tem um nome parecido. Adrenalina. Então, toda vez que eu tenho uma ação que eu ativei o hipotálamo, isso vai estar lá perto da amígdala, a gente já viu. Isso vai me dar uma reação de medo, ou de fuga, ou de alguma ação desse jeito. E como o hipotálamo está muito pertinho da hipófise, a hipófise vai ser acionada e vai fazer com que eu libere adrenalina. Todo mundo aqui já teve descargas de adrenalina, né? Quando acaba o evento, parece que a gente apanhou, não parece? As pernas ficam mole, o coração acelerado, a respiração demora para voltar. Cansa um monte, não cansa? Cansa. Liberar adrenalina cansa. Muito bem. Nós temos memórias que não são conscientes, que disparam tudo isso daqui por algum processo. Sim ou não? Aquelas coisas que você tem medo, você não sabe que você tem medo. Não é lógico.
Aí as pessoas falam assim, não precisa ter medo, porque olha só, não sei o que, para de me explicar que não está funcionando para mim. A gente tem medos irracionais. Eles foram criados em memórias. O que a gente pode aprender com isso? Não menospreze o medo das crianças. Meu filho não pode escutar uma trovoada que já sai berrando. Acolhe. Não fica assim, não precisa ter medo da trovoada. Porque ele já está com medo da trovoada. Quando você vai falar que não precisa ter medo da trovoada, ele já está. Acolhe. Desliga esse eixo aqui, ó. Porque se você não desligar, adultos ou agora já adolescentes, antes era adultos, agora já adolescentes, crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, sem saber por quê. Então a gente tem que sempre acolher qualquer tipo de evento que aconteça, por mais irracional que ele seja. Tem tratamento para tudo isso que eu falei? Tem tratamento. Terapia é um excelente tratamento. Medicamento, se a terapia não der conta, né? Agora, não adianta falar assim, de novo, exemplos de pais que eu atendo. A minha filha é muito ansiosa, mas ela é muito ansiosa. Ela começa e tá assim, eu já estou dando medicamento, já levei no psiquiatra, aí você percebe que a mãe está assim, sabe? Por que será que a filha é ansiosa? Da onde que ela está vendo isso? O que aconteceu de criança? Quer ver um negócio que causa ansiedade em criança? Vocês adultos, vamos pensar, vocês adultos, eu adulta. Se alguém falar assim para mim, tu vai usar essa roupa todo dia, você vai usar, vai comer isso daqui na segunda, isso aqui na terça, já vem o menu completo, alguém já comprou, já escolheu por mim. Não é bom? Tem hora que é bom, né? Sabe que rotina é uma coisa boa? Fica a dica para a criança também. Rotina é uma coisa boa porque ela libera o nosso cérebro de ficar escolhendo as coisas, não cansa. O cérebro funciona melhor. Um cérebro que tem um corpo que segue uma rotina é um cérebro criativo. E é bom quando alguém escolhe para a gente, não é? Ou então você está com um problemão enorme, você não sabe o que fazer, alguém vai lá e escolhe para você, você fala assim, ai, coisa boa, não vou ter que gastar mais energia com isso. Tem hora que é bom, né? E daí a gente chega para uma criança de 4 anos e fala assim, o que você quer vestir? Onde você quer sentar? Onde você quer ir? Por que a criança tem que decidir tudo isso, gente? Nunca. E aí ele vira já o adolescente. E aí por que eu pesquiso, mas também constato, que esse adolescente tem uma ansiedade maior, porque vocês se lembram de quando vocês eram pequenos, se alguém perguntava isso? A casa da minha mãe tinha lugar certo. Para contrariar, na adolescência, a gente sentava tudo trocado assim. Ó. Hoje eu vou sentar no lugar do meu irmão. Minha mãe chegava na mesa, é o teu lugar aí? O seu irmão vai chegar, ele vai querer sentar aí, sai daí. E eu ia para o meu. A roupa para a escola era uniforme. Agora, para você fazer um adolescente usar um uniforme, não sei como é que vocês estão aqui, cara. Mas lá nós já estamos de cabelo branco. Mas, querido, teu pai e tua mãe não estavam em casa na hora que você saiu? Estava. E tá a pessoa com uma bermuda florida, uma camiseta, sabe Deus da onde? E o uniforme é qual? É a camiseta da escola, bermuda azul. E ele não é para escolher roupa. Ou quando que ele vai escolher roupa? Aí nunca vai escolher roupa? Vai. Você vai sair, você já é adolescente, você pode escolher. A criança vai escolher? Dentro de um limite, pode escolher. Dentro de um limite. Por quê? Porque tem temperatura, porque, né? Nós vamos sair de manhã, vamos voltar à noite, tem que botar tal roupa. Entendem? A gente vê criança com sandalinha de salto. Quem que escolheu aquilo? Geralmente é a criança. Quem pagou? Salto está levando meninas, pode perguntar para qualquer ortopedista que vocês conheçam, está levando meninas de 10, 12 anos a ter problema no joelho, no tornozelo. É salto mesmo que eu estou falando, tá? Não estou falando disso aqui, estou falando disso daqui. Então, a escolha, ela gera ansiedade. Adolescente faz escolhas duvidosas. A gente vai treinando esse cara, mas não pode ficar jogando tudo nas costas dele, porque não tem cérebro para isso.
Então, desativar esse eixo aqui é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Porque senão a gente vai viver lutando ou fugindo. Eu falei da fuga, né? Eu falei desse sistema do medo. Mas não tem gente que mal você... Se a pessoa se sentir acuada, vira um monstro, não é? E olha como as empresas, o mundo corporativo gosta disso, né? Gosta daquele cara que é grosso, aquele cara que já sai berrando, que todo mundo tem medo. Ah, esse cara é bom. Esse cara vai infartar. Porque o coração não aguenta tanta adrenalina. Esse cara, ele vai ter um desgaste do sistema nervoso que vai levar a ser um idoso, se chegar a ser idoso, e vai ser um idoso com diabetes, com pressão alta, com entupimento de artérias. Porque é isso que esse monte de hormônio faz no corpo. Eu sei que é duro escutar isso. Eu aprendi isso, sabe como? Ficando de cama por crise de pânico. Tendo que minha mãe enfiar bolacha picada na minha boca para ver se eu comia alguma coisa. A gente aprende assim, mas a gente também pode aprender de outro jeito. Pode ir mudando aos pouquinhos, né? Não pode? Então, estamos vivos para isso, para aprender a mudar. Os jovens pedem apoio e limite para aprender a enfrentar a realidade. Vocês têm que ter isso em mente. Toda vez que vocês derem um limite, mas assim, o limite pensado, bonitinho, com amor, ele vai esbravejar. Mas lá no sistema límbico dele, vai ficar, meu, como eu sou cuidado, que coisa boa. Aí eu sei que você está pensando, não, parece que não é essa reação que eu tenho em casa, não. É irracional isso, gente. Mas o sentimento vai ser firmado dessa forma. Como eu sou cuidado. Como eu tenho gente que se preocupa comigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho segurança. Certo? Isso fica gravado. Jovens que fazem refeições... isso daqui eu esqueci de explicar. Isso daqui eu tirei tudo de artigos, tá? É tudo comprovado. Jovens que fazem refeições e praticam atividades de lazer em família são menos propensos a comportamentos sexuais de risco. Uma refeição, pelo menos, por dia, tem que ser todo mundo junto. Mas em casa não dá. Muda a sua rotina. Tem que estar todo mundo olhando nos olhos. E sem celular na mesa. Sabe aquela conversa assim? É muito importante isso. Você cria... Eu tenho uma pesquisadora que usou um termo que eu acho muito interessante. Você cria um Wi-Fi emocional. Quando você conversa, conta a história da tua infância, depois de uma refeição, essa coisa da comida, ela mexe com a gente, não mexe? Então, depois de uma refeição, você começa a contar a história da tua mãe, do teu pai, do teu avô, da tua avó. Isso cria um Wi-Fi emocional. É muito importante. Esses momentos... Nossa, mas eles ficam tão mal-humorados. Eles ficam mal-humorados, mas eles vão se lembrar disso. A gente tem que criar memórias com os nossos filhos. E somos nós que criamos memórias com eles. Arte e atividade comunitária melhoram a autoestima. Esse é o segundo lugar que os pais tiram os filhos. Está com nota baixa, eu vou tirar da aula de música, eu vou tirar da aula de teatro, eu vou tirar da aula de dança. Em arte e esporte, não se mexe. Não se mexe. Porque isso vai construir o cara. Exercícios físicos melhoram a atenção e a memória. Inclusive a nossa. Quanto mais você se exercita, menos chance de Alzheimer você tem. De preferência, exercícios que mudem de tempo em tempo. Tem que fazer tem que provocar estímulos diferentes. Eu não gosto de fazer exercício. Faz sem gostar. Não tem importância. Se você gostar é melhor. Mas se você não gostar, faz sem gostar. Né? Porque a gente não foi feito para ficar parado. Nós fomos feitos para nos movimentar. Né? O sono promove neurogênese, quer dizer, fabricação de novos neurônios. E é essencial para novos aprendizados. Quem não dorme tem aquele hipocampo, sabe o hipocampo que eu falei, da memória? Né? Tem o hipocampo saturado, não aprende nada. Nós evoluímos como Homo sapiens porque nós
dominamos o fogo e começamos a comer mais, porque cozendo os alimentos a gente comia mais, e porque a gente dormia a hora que o sol se punha e acordava a hora que o sol se levantava. Dormir é essencial. Aí eu escuto assim, não, eu sou uma pessoa mais noturna. Para vocês eu não falo, mas se há um aluno sentado na minha frente que ele fala que ele é mais noturno, por isso que ele não dorme cedo, eu falo assim, nossa, mas sabe que você nem parece ratazana? Estou olhando assim, tu parece gente. Porque a ratazana é um animal noturno. Uma hiena. Me ajudem, gato, coruja, morcego, né? Nós não somos, gente. Nós somos animais diurnos. Nossa, eu fui na palestra lá sábado à tarde, a pessoa ainda me chama de animal. Vocês são bicho, nós somos bicho, eu sou bicho. E nós somos animais diurnos. Então, nós temos que dormir cedo. Ah, mas sabe o que é? Em casa a gente não consegue. Não, ou então, quando o aluno fala assim para mim, eu durmo cedo, 11 horas eu já estou na cama. Eu não sei o que é dormir tarde para você. Dormir cedo para mim é às 8 horas. 8 horas não dá, infelizmente, que eu gostaria. Então, eu vou dormir 9, 9h30. Nossa, Raquel, como é que você consegue? Deixa um monte de coisa para trás. Vocês conseguem fazer tudo que vocês têm para fazer no dia? Porque eu não consigo. Aí eu durmo. Porque pelo menos no dia seguinte eu vou ter energia. Né? Porque não dá, gente. Nós precisamos do cérebro funcionando. E ele funciona por causa do sono. Bebês têm que dormir. Aí você faz a higiene do sono. A higiene do sono é, põe pijama. Quando você põe pijama, você está falando assim para o seu cérebro, nós vamos dormir, tá? Vamos dormir. Aí você vai acalmando a casa, sai da tela, porque a tela, essa luz direto no olho, ela faz a liberação, o bloqueio da melatonina. Tem gente que usa celular até meia-noite e toma melatonina. Então, se você usar o celular só até as 10 horas, à meia-noite você vai conseguir dormir porque você vai produzir a tua melatonina. Só que crianças e jovens produzem mais cedo. O adolescente ali pelos 16 anos dá um bug, tá? O adolescente ele libera mais tarde e ele deveria acordar pelas 8 horas da manhã. E quem tem adolescente em casa ou quem dá aula para adolescente sabe que a hora, né? A primeira aula é uma beleza, porque na segunda já estão conta. A segunda aula da segunda-feira é a pior aula do mundo. Porque eles acordaram e eles lembram que eles têm coisas para contar do final de semana. É um inferno, vocês não têm noção. Se vocês tiverem oportunidade na sala de aula, quando quem for ser professor, não escolher a segunda aula, ter janela, fica a dica. E aí, o que o nosso sistema de educação faz para esse povo de 16 anos? Bota a aula às 7 horas da manhã. Né? Eu, se eu fosse alguém na vida, não começava às 8. Porque é a hora que o cara está com o cérebro acordado. Criem o Wi-Fi emocional com os filhos de vocês. Criem memórias com os filhos de vocês. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu com a gente. Nós temos 2 filhos com 9 anos de diferença cada um, ou seja, são 2 filhos únicos praticamente, né? E uma época a gente decidiu que nós íamos fazer viagem sempre nós 4. Às vezes viajava com a gente com pessoas da família, às vezes levava um amigo, mas em alguns momentos as viagens eram feitas por nós 4, só. Era um inferno. Porque tudo que era bom para um, não era bom para o outro, e vice-versa. E a gente acabava aquele final de semana, aquele feriado, refletindo, por que nós fazemos isso com a gente? Por que a gente se odeia tanto? Né? Dá uma vontade de chorar, cara. Muito bem. Mas insistimos. E aí jogava, fazia... Filhos adultos, os 2 conversando. Lembra como é que era legal? A gente viajava só nós 4. Aí... o pai pegava, tirava foto lá, fazia uns filminhos com a máquina. Foi uma época que logo saiu a máquina automática, né? Vocês veem como é que os filhos são velhos já, a gente também. Fazia filminho, e aí a gente jogava ludo, e não sei o quê. Ó, minha vontade aquele dia foi de enfiar a mão na cara dos 2, sinceramente. Porque
Né? Mas, enfim, foi bom. Foi bom. A ideia da gente era essa mesmo. Que eles tivessem vínculos. Que eles tivessem memórias. E eles criaram essas memórias. A custo dos nossos cabelos brancos. Porque assim, gente, se criar filho fosse fácil, não tinha tanta gente mal educada no mundo. Dá trabalho. Dá vontade. Meu marido descobriu isso recentemente. Eu tinha um canto. Tem um lugar lá na Confeitaria 15, em Joinville, que o pessoal pensa que é banheiro, mas não é, uma mesinha que fica sozinha, assim, tem um tapume assim. Aquela mesinha, quantas vezes que eu fui lá, eu ficava escondidinha lá, passava umas 3 horas comendo bolo ali, que silêncio, ninguém falava comigo. Não tinha celular naquela época. Mas era o meu refrigério, sabe aquela coisa assim? Pelo amor de Deus, ninguém fala mãe. Quando falava para outra pessoa, eu assustava, assim, sabe? Então, assim, crie um grupo de mães que não fique metendo a boca na escola, que se apoie. Um grupo de mães que fala assim, alguém me acolhe, que hoje o negócio não está fácil. Eu não posso deixar o fulano na tua casa só meia hora, pelo amor de Deus. Eu preciso comer um doce, sabe? Um negócio assim que vocês tenham de onde tirar forças, porque dá trabalho, mas é extremamente recompensador. Extremamente recompensador. Triste mesmo é quando a gente vê que o filho está para ser internado porque ele está usando drogas pesadas. Triste mesmo é quando a gente percebe que ele criou uma dependência e que não consegue largar pai e mãe nunca. Porque a gente não foi feito para morar com pai e mãe. A gente foi feito para ir para o mundo. Tem até um versículo sobre isso, não tem? Não tem? Ninguém foi feito para ficar embaixo da saia. Então, eles têm que saber que a nossa casa é um lar seguro. É um lar que nós vamos acolher quando precisar. Mas é um lar temporário. O Catito, não sei se vocês conhecem, é um psicólogo cristão, né? Ele falou que quando a filha dele casou, a primeira coisa que ele fez foi transformar o quarto dela num escritório. Quando ela voltou da lua de mel, não tinha mais o quarto. Aí ela, ai pai, não sei o quê. Uai, filho, não, você é muito bem-vinda aqui. Se você brigar com seu marido, você dorme no sofá. Porque vai ser uma noite só que ela vai dormir no sofá. Né? Agora, você deixa um quarto confortável para a pessoa, aí ela vai ficando, entendeu? Então, assim, nós temos que trabalhar esse frontal dos nossos filhos. Temos. Porque eles têm que ser adultos, responsáveis, e que povoem o mundo com o melhor que a gente pode dar. Tá bom?